do vídeo aí que a gente acabou de assistir para o nosso estúdio, essa família linda, o Guilherme e a Carol, que, aliás, tem um terceiro integrante ou uma terceira integrante chegando. Tem um terceiro. Luigi foi promovido a irmão do meio. Não, mais velho. Ah, o Luigi é mais velho. Tem a do meio, a Mila. E agora vem o Nico. O Nico. Ah, que família linda. Vocês são lindos, uma família linda, tem um sorriso, uma energia muito boa. Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui com Prazer, vocês, a gente falando de agradece. algo tão importante que fez parte da nossa vida. Conta pra gente, Faz. então, Carol, qual que era a expectativa, né? Primeiro filho, qual que era a expectativa do parto, Vocês. do nascimento, né? Dos dois, do Luigi. Olha, foi uma gestação muito saudável, eu não tive nenhum problema, eu não tive nenhuma intercorrência durante a gestação, então foi um parto normal, na sala de parto estava tudo bem, nenhum exame estava alterado. Então, e não foi um parto demorado, minha bolsa estourou meia-noite, às 5h19 e o Luigi nasceu. Então, estava tudo bem, né? Então, foi um susto muito grande por estar tudo bem. E aí, quando ele nasceu e não respirou, nosso mundo caiu, assim. Era uma coisa não esperada, foi um susto, foi algo desconhecido, que nós não tínhamos ideia do que estava acontecendo, do que se tratava. A gente não tinha um nome para dar para aquilo, né? Então, eu lembro que foi uma correria muito grande na sala de parto. E a gente ali, impotentes, sem saber o que fazer, o que estava acontecendo, né? É isso que eu queria perguntar para o Guilherme, né? Ela estava ali, parindo, e você, como pai, ali estava dentro da sala de parto, começou a perceber aquela movimentação. O que passou pela sua cabeça? Pois é. Apesar da destreza do corpo médico, dos enfermeiros, da pediatra, foi uma coisa assim maluca, porque você não espera, você está esperando ali que o neném saia, chore, ele não chorou, eu olhava para a Carol, olhava para os médicos, olhava para todo mundo com aquela cara meio de perdido, aqueles segundos de não sabendo, a gente não sabendo o que estava acontecendo, assim, que parecia uma eternidade. Hoje eu não saberia te dizer quanto tempo demorou até o Luigi sair da mão da médica, ir para a pediatra, tentar as primeiras animações, para depois sair da sala, e eu e Carol, a gente ficou um olhando para a cara do outro, sem saber o que estava acontecendo. E assim, nosso filho tinha nascido vivo, não tinha nascido vivo, ninguém falava nada, todo mundo só falava calma, 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 e a gente... A gente ficou assim completamente sem chão, né? Era uma situação completamente inesperada e a gente estava no escuro, né? Então foi muito assustador. Essa era a palavra. Eu lembro que eu fiquei, acho que talvez eu possa usar essa palavra, em choque. Eu não tive reação. Eu só ficava olhando. E o que mais me assustou foi o olhar da médica, assim, porque ela estava com... Você percebeu a tensão? A tensão, Ficou tensa, né? Exato, até saber o que tinha acontecido. Então, eles falaram, olha, ele nasceu sem respirar, mas isso foi bem depois. Nesses minutos, foi só tentar ajudá-lo a respirar com os aparelhos. E acho que por conta da anestesia, o hospital tem um protocolo que a Carol teve que ficar 1 hora dentro da sala cirúrgica, esperando, e eu tinha que ficar com ela, porque eu ficava naquela angústia de ou eu saio e vou ver o que aconteceu com ele, ou eu deixo a Carol branca durante 1 hora, sozinha. E eu, naquela figura de pai, inclusive eu queria agradecer vocês, porque percebi que sou o único pai que está aqui, então o pai também tem essa experiência, o pai... Por isso que eu quis que você contasse pra gente desse momento, né, como pai ali presente na Não, sala mas de para parto. mim é uma grande satisfação contar hoje, assim, 2 anos e 8 meses depois, com bastante calma o que aconteceu e essa visão do pai, que tem que ficar entre o bebê também e a mãe. Sim. Porque, assim, eu não queria que nem ela ficasse depressiva naquele momento, mas eu também queria saber o que tinha acontecido com meu filho. Sim. E tem essa 1 hora aí que é uma coisa, assim, totalmente angustiante.
Sim, e com certeza a Carol passou para o seu primeiro desafio, né? A separação. Nossa. Né? E as mães às vezes esperam, Gabi, você passou por isso, lá na sala pós-anestésica. E existem outras mães com filhos também no braço. E você não ter seu filho, eu acho que deve ser bem difícil. Eu não consigo né? imaginar. E o pai nesse meio, tentando entender o que estava acontecendo na UTI, trazendo informações para Carol. E quanto tempo depois, assim, vocês começaram realmente a entender o que estava acontecendo? Eu lembro que o Luigi nasceu às 5h19, por volta das 10 horas da manhã, 9h30, 10 horas, eu fui para o quarto. E aí eu me lembro que tocou o telefone do quarto e aí falaram, o chefe da UTI está descendo para falar com vocês. Aí eu desmoronei, né? Aí na boca. eu não consegui ter reação e aí eu não sei quanto tempo levou dele chegar da UTI até o nosso quarto. E aí quando ele abriu a porta, eu falei, ele tá bem? E aí o médico falou, tá bem, mas eu preciso conversar com vocês. E aí que teve a primeira conversa, e aí que as explicações vieram, e a gente soube do diagnóstico pela primeira vez, porque era até então desconhecido. E aí, nesse momento que a gente começou a entender o que tinha acontecido e o que era a nossa realidade ali, quais eram as possibilidades, e soubemos do tratamento possível também. Então, foi das 5 da manhã até as 10 da manhã ali, um momento longo. Claro, Eu acho que foi isso. Não, que essa foi a vivência da Carol com anestesia e tudo. Passou uma hora que ela pôde sair, ela saiu da sala cirúrgica, eu fui direto para a UTI. Eu fui correndo para a UTI, a médica que estava lá deixou eu entrar, ela falou, calma, ele já está bem, está entubado, mas ele está bem. Aí eu fui até lá. A primeira coisa que eu fiz, eu sou filho de neurocirurgião. A primeira coisa que eu fiz foi apertar a mão dele. Na hora que ele apertou a minha mão, daí eu falei, caiu assim, falei, aliviou. Falei, então Até ele pra vai mim, ficar bem. Estou imaginando a história. Ele vai ficar bem. Aliviou. Aí fiquei um tempo ali com ele, fiquei fazendo um carinho e tal. Daí depois eu desci. Então eu devo ter ficado, eu não sei exatamente o tempo, mas devo ter ficado pelo menos 1 hora até descer e a família inteira lá, né? Então, meus pais, meus sogros, todo mundo esperando alguma notícia. Eu falei, ele está bem. Aí depois foi isso, depois a gente teve esse telefonema. E hoje, como é que tá o Luigi? Conta pra gente. Tá incrível, Sapeca. Tá sapeca, super falante, com um desenvolvimento maravilhoso. É lindo ver, assim, mais lindo ainda ver. Então, tá incrível, uma criança super saudável, uma criança ativa, uma criança curiosa, uma criança como a gente gostaria. Como deveria. Deveria ser para todos. Todas deveriam ser, exatamente. Né? Isso que eu quis, exatamente. Que eu quis dizer. Eu agradeço vocês por compartilhar a história essa noite. É muito importante que as informações alcancem o maior número de pessoas, né? A gente tem que conscientizar a população que a asfixia é um grave problema de saúde pública. Mas a gente tem esperança se a gente adotar as medidas que já são eficazes. Basta a gente acreditar, se unir e colocar isso como meta. E é por isso que eu estou aqui e é nisso que eu acredito. Eu agradeço muito a participação de vocês. Imagina, a gente que passou por isso, a gente que agradece esse trabalho que tem sido feito e essa campanha de conscientização, que nós passamos por isso e nós não tínhamos ideia do que era e de como poderia ser tratado. Então, a gente que agradece esse trabalho de conscientização, de mostrar para todo mundo, de falar sobre isso, né? Que é algo tão importante e infelizmente não é raro, né? Então, a gente que agradece e estamos sempre à disposição. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada.